Sejam muito bem-vindos, cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente aprende e conversa sobre os passos para você chegar à sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte e o tema de hoje é como elaborar uma receita para você fazer na cozinha da sua casa. Você pode imaginar que eu estou falando de cada cerveja é uma receita diferente, muito diferente. Não, assim. A receita tem 4 ingredientes básicos, que é a água, o lúpulo, o malte e a levedura, certo? Então, o que a gente vai fazer é mudar quantidades e tipos de cada um deles. Dependendo da receita que você quiser fazer, você vai botar mais malte de determinado tipo e menos malte de outro determinado tipo, mais lúpulo de amargor, menos lúpulo, ou nenhum lúpulo de aroma, ou sim ou não, mas assim, a gente corre em cima desses 4 ingredientes e alguns adjuntos se necessários, né? Alguns estilos de cerveja pedem adjuntos, pedem especiarias, pedem algumas frutas que você coloca, semente de coentro, alguns ingredientes a mais para dar um sabor mais. Mas a gente vai correr para elaborar uma receita, a gente corre em cima disso, certo? Mudando quantidade e tipo desses ingredientes já pré-estabelecidos, pré-determinados, e a gente vem fazendo porque é o que a história nos ensina a fazer, certo? Usar esses ingredientes. Antigamente, os cervejeiros, antigamente mesmo, na época dos vikings, que eles faziam as cervejas, faziam umas bebidas alcoólicas lá começou de lá para cá se evoluiu bastante. Então toda essa evolução a gente pega para a gente e faz a nossa cerveja. A gente tem que ser muito agradecido ao cervejeiro lá de trás, que começou a vasculhar os ingredientes, que sofreu com cervejas estragadas porque não sabia como armazenar, né? A gente tem que agradecer a esse povo que foi em frente e saiu abrindo caminhos para vários estilos, né? Tem os estilos ingleses, tem os estilos belgas, tem os estilos alemães. Todos esses estilos eles contam a história do local, eles contam o cotidiano das pessoas, o gosto da época das pessoas, certo? Então a gente faz uma receita. Para você fazer uma receita, você corre desses 4 ingredientes, tá certo? E o método não interfere. Não interfere. Você pode fazer um método all grain, que é o método que eu faço na cozinha da minha casa, né? Que é o método mais complexo e é o mais trabalhoso também, mas também é o mais prazeroso. Também você pode fazer cervejas com outros métodos, com extrato de malte, mas aí você vai estar mais... Quando você faz com extrato de malte, você vai estar mais preso, porque você não tem muita quantidade de extrato de malte para você, quando for escolher seu malte para fazer cerveja. Então, o método, se você quiser realmente ter a oportunidade de fazer qualquer estilo de cerveja, o ideal é que você faça num método all grain, tá certo? Que é o método mais complexo e é o que dá todas as oportunidades para você fazer qualquer cerveja, certo? Então, é isso. É importante que você perceba que existe essa oportunidade de você fazer qualquer cerveja da sua casa e de você, principalmente, fazer qualquer cerveja na cozinha da sua casa e, principalmente, você fazer a sua cerveja,
quiçá até o seu estilo de cerveja. Quando você estiver mais confiante no processo, você conhecer melhor dos ingredientes, saber exatamente o que é que o malte pode trazer para a sua cerveja, saber exatamente o que é que o lúpulo pode trazer para a sua cerveja. Você conhecer os estilos de cerveja, você pode simplesmente mesclar um estilo com o outro e fazer o seu, né? Essa é a magia do cervejeiro caseiro. Essa é uma coisa que ninguém mais tem. É você fazer cerveja na sua casa, você faz a cerveja do mundo todo ou uma cerveja que em nenhum lugar do mundo tem, que é a sua cerveja. Eu mesmo, eu sou um exemplo é, de inventor de receita. Inclusive eu até extrapolo algumas coisas de quero fazer uma IPA, de vez em quando eu boto mais malte, sai um pouco da característica da IPA, mas o que é importante? No final é o sabor daquela cerveja que eu estou fazendo, né? O importante é que, tá, beleza, saiu eu quero fazer uma American IPA, ela tem lá, ela é bem lupulada, aquele lúpulo cítrico, cascade, mais clara. E aí a minha sai um pouco mais escura, mas sai um pouco do estilo. Não vejo problema se a cerveja estiver boa, certo? Então sempre eu gosto de fazer cervejas mais alcoólicas por conta da quantidade. Eu faço levas de 10 litros por conta do meu equipamento, um equipamento para 10 litros. E eu gosto de fazer cervejas mais alcoólicas, porque fazer 10 litros, você fazer uma lager, uma pilsen que tem pouco teor alcoólico, ela vai se acabar rápido. Vai ficar gostosa, mas assim, ela pode se acabar rápido. E eu, além de gostar de fazer mais alcoólica, eu normalmente vou mudando um pouquinho no mesmo estilo. Às vezes eu uso a mesma quantidade de malte e mudo o lúpulo. Aí às vezes eu mantenho aquele lúpulo e uso a quantidade de malte. Aí às vezes eu mantenho a quantidade de malte e altero a colocação do lúpulo na etapa da fervura para dar um amargor a mais e um aroma a mais. Ou até lúpulo que sobrou no congelador eu uso para fazer uma receita diferente. E assim eu vou tendo resultado. Eu nunca repeti uma receita. Nunca repeti uma receita, né? Sempre vou fazendo, né? Uma receita, inclusive, que eu quero repetir é de uma American Stout. De uma American Stout, não, de uma Russian Imperial Stout. Que é uma cerveja preta, amarga, com um sabor de café intenso. Aí, veja só, veja a cabeça do cervejeiro. Eu achei que o amargor dela estava bom, estava amarga para o estilo, ou seja, seguimos o estilo, beleza. Mas aquele lúpulo de amargor, eu gosto mais de outros lúpulos que dão aquele amargor, que dão amargor, certo? Então, a próxima eu vou trocar o lúpulo de amargor para que eu achei esse amargor meio travante, o amargor dessa stout que eu fiz. Então eu estou pensando em, em fazer outra dessa futuramente. Não vai ser a próxima vai ser uma cerveja de trigo. Mas depois dela, ou não sei, daqui a 3, 4 para frente, quando eu voltar a fazer uma Russian Imperial Stout, eu vou trocar esse lúpulo de amargor, que me incomodou um pouquinho. A cerveja ficou excelente, alcoólica, ficou excelente. Mas eu estou dizendo isso porque, para exemplificar que a gente faz a cerveja que quer fazendo testes, fazendo testes com esses 4 ingredientes, ou alguns adjuntos, ou algum ingredientezinho a mais que vá, que vocês têm o estilo sul, que usa
muita fruta, goiaba, não sei o quê. É uma levedura também diferente, que é uma cerveja bem refrescante, ela é bem, como é que eu digo, amarga não, é azeda, uma cerveja azeda. É bem gostosa. É um estilo bem diferente de fazer cerveja. Tá, qualquer dia eu penso em fazer uma dessa. Ela é bem diferente. Detalhe, é cara no mercado, viu? Comprei um dia desse, uma latinha, 20 conto. Pelo amor de Deus. Por uma cerveja de, sei lá, 5%. Enfim, mas o sabor estava gostoso, né? É como se fosse um suco, mas gostoso. Prove que você vai ver. Então, fazer a receita, voltando, é isso. Eu vou falar como você deve escolher. Mas, primeiramente, você precisa entender um pouco dos estilos. O que é que você gosta? Você só gosta da Lager? Você só gosta da Skol, da Heineken? Só gosta desse tipo de cerveja? Então você vá e procure receitas em livros, na internet, desse mesmo estilo. Uma dica é, primeira receita que você for fazer, siga à risca a receita que você encontrar. Para você não começar a inventar e se perder e sair muito do estilo e sair uma cerveja ruim. A primeira, a segunda, você vai mudando uma coisa ou outra. Quando você começar a entender perfeitamente não, quando você começar a entender o que o lúpulo traz, o que o malte traz, você pode começar a modificar as receitas que você encontra. E você procura no supermercado cervejas diferentes e prova, começa a provar. Rapaz, gostei dessa Weiss, gostei dessa Wheat Beer, gosto de IPA demais, vou fazer IPA, eu mesmo já fiz mais de 10, 15 IPAs. Ó, e nunca repeti nenhuma, porque nunca repeti nenhuma, nunca. Nunca. Não sei, eu gosto de sempre sentir sabores para você ir conhecendo cada vez mais de cada ingrediente. Mas você tem outras, a Stout que ficou excelente. E assim você vá. A dica é vá no supermercado. Se você quer fazer cerveja porque você gosta de cerveja, então você deve conhecer algum tipo diferente, né? Então, se você gosta, se você quer replicar, primeira coisa, defina o que você quer replicar, beleza? Segunda coisa, estude um pouco sobre os estilos, certo? Porque os estilos, eles imprimem a história, os costumes da época, né? O que era que o povo naquela época gostava, né? Porque um estilo determinado, como de uma cerveja belga, por exemplo, é o resultado de uma tentativa e erro muito grande dos cervejeiros caseiros da época, né? E aí eles chegaram naquela receita e acharam que ela ficou arredondada, né? Com anos de evolução, muito tempo de evolução, e aí aquela evolução toda chegou naquele estilo que ele é replicado. Claro que tem suas variações, muitas variações de cada estilo, mas é importante não é tão importante assim. Se quiser replicar um aí, para que você gostou, você vai lá, procura a receita e replica. Mas é bom você saber a história que está por trás daquilo ali, para você entender os sabores da época, né? Para você entender melhor tudo. Quando você tem mais entendimento do que veio, do que está por trás, mais começa a fazer sentido para você, certo? Então, primeiro escolha os estilos, prove estilos, escolha um que você vai replicar. Estude o estilo, aquele estilo que você quer replicar, para você entender da história.
certo? E aí você vai, finalmente, começar a escolher os ingredientes. Beleza? Então, primeira coisa, vamos supor que eu escolhi uma IPA, para variar, eu só falo de IPA aqui nesse programa, né? Vamos supor que eu escolhi uma IPA. E eu dei uma olhada nas receitas de IPA, que ela tem tantos quilos de malte para uma receita de 10 litros. E aí, normalmente, para dar uma cozinha, ela bota um pouco de malte caramelo, que é um malte um pouco mais torrado, que aí vai dar uma cor na minha cerveja. Eu já sei que ele vai dar uma cor. Eu já sei que ele vai dar um dulçor na minha cerveja. Certo? A primeira, eu recomendo você pegar a cerveja na internet, a receita e replicar. Beleza, mas aqui a gente está falando de como você fazer a sua. Você já entende os ingredientes, você já entende do que eles podem trazer para a sua cerveja. Então, você escolhe a quantidade de malte. Por exemplo, para uma receita de 10 litros, 3 kg de malte deixa a cerveja bem alcoólica. Certo? Lembrando, quanto mais malte caramelo, menos açúcar fermentável ele vai ter. Então, se eu botar só malte pilsen, então a tendência é que eu tenha o malte pale, né, que é o malte base, é que eu tenha maior quantidade de álcool no final da minha cerveja, porque quanto mais malte, mais álcool eu vou ter na minha cerveja, por conta das enzimas que na abraçagem, as enzimas transformam o amido em açúcar e a levedura transforma o açúcar que estava no malte em álcool. Então, quanto mais malte, mais açúcar, mais álcool. Certo? Então, a quantidade eu quero uma mais alcoólica. 3 quilos, é uma cerveja dá uns 7 graus aí de teu alcoólico. Não, quero 2,5 com um pouquinho de malte caramelo para dar uma cozinha. Então, você que monta, você sabe que 3 quilos dá muito álcool, você sabe que 2,5 dá ok, né? Você sabe que 2 dá pouco, você já está fugindo do estilo, nesse caso, né? Então, você, dentro do estilo, se você quiser seguir o estilo mesmo, você vai escolher o seu malte, sabendo que o malte traz álcool, o malte traz sabor, o malte traz dulçor para a sua cerveja, certo? O segundo ingrediente que você vai escolher é o lúpulo. O lúpulo, ele tem centenas de lúpulos diferentes e cada dia aparece mais lúpulos diferentes. No Brasil, fácil de encontrar, temos uma gama enorme de lúpulo para você fazer qualquer estilo de cerveja, certo? Os lúpulos, eles são, normalmente, pode ser a flor do lúpulo, ele pode ser também o extrato de lúpulo e também ele pode ser peletizado. Peletizado é quando ele é prensado. É uma forma de você comercializar melhor, porque ele pode ser empacotado, ele vai durar mais ali, você pode guardar no seu freezer, que ele vai durar ali 1 ano, se tiver fechadinho ele vai durar. A flor do lúpulo não, ela tem que ser usada na hora, porque senão ela perde as características, né? E também tem um extrato que assim é difícil de encontrar. Aqui é mais difícil de encontrar. O mais usual é o em formato de pellet. Pellet é como se fosse ração de cachorro, certo? Então, na escolha do seu lúpulo, você vai saber que temos lúpulo de amargor corrigindo, todo lúpulo tem amargor e aroma, dependendo da quantidade de alfa-ácido e as quantidades de beta-ácido que cada lúpulo tem. Se ele tem quantidade maior de beta-ácido, ele tem mais características de aroma. Não quer dizer que ele não dê amargor. E quanto mais alfa-ácido ele tiver, ele vai ter mais características de amargor. Não quer dizer que ele não vá conferir aroma para a sua cerveja. Certo? Então, você vai escolher
a quantidade de lúpulo para o amargor da sua cerveja, dependendo do estilo. Se eu botar 10 gramas de um lúpulo com alfa ácido alto, sei lá, uns 17%, 15%, eu ganho um amargor bom para mim. E eu sei disso. Eu sei que 10 gramas no início da fervura, que é quando eu vou extrair todo o amargor do lúpulo, né? Eu tenho que botar no início da fervura. Eu sei, porque eu já fiz várias cervejas, eu sei que 10 gramas é uma cerveja amarga. Para um lúpulo de amargor de mais ou menos 15% ou 17% de alfa-ácido. Se ele tiver menos, se tiver 10% de alfa-ácido e só tiver aquele lúpulo, eu aumento a quantidade de lúpulo para chegar naquela quantidade de acordo com o alfa-ácido, regrinha de 3, certo? E também muda de acordo com o lúpulo o tipo de amargor. Como é que eu digo? Às vezes tem um amargor que ele está mais travoso, você bebe e ele fica na garganta ainda. E às vezes tem um amargor que você sente, está amargo, mas depois ele desce suave. Então, os lúpulos, eles têm amargores diferentes. Quando você testa vários, você vai escolher um que você gosta mais, aquele estilo. Mesma coisa serve para o lúpulo de aroma. Eu uso muito Citras, Cascade, Amarillo, são bem populares esses, sabe? São bem cítricos. E o ideal não, e o melhor, você pode misturar. Você pode pegar, rapaz, gostei do Cascade, gostei do Amarillo também. Eu vou fazer um agora Amarillo com Cascade. É como, pronto, fazer uma comparação boa. É como você fazer um suco de, você gosta de suco de limão? Faça suco de limão. Você gosta de suco de laranja? Você gosta de suco de laranja. Vou fazer o teste aqui, vou fazer um suco de limão com laranja. Ou até, gosta de laranja e gosta de morango. Vários restaurantes têm aí suco de morango com laranja, né? O lúpulo é a mesma coisa. Você juntar, tem dois sabores ali gostosos que você acha, não, eu vou testar aqui, vou testar. E aí testa, dificilmente dá errado. E você também pode colocar esses lúpulos no meio da fervura, porque ele vai conferir um pouquinho de amargor e ele vai conferir um pouquinho de aroma também, certo? Então, na sua cabeça você sabe, conhece já mais ou menos os lúpulos, né? Já está na sua 10ª abraçagem, vamos dizer assim. 10ª nada, você está na 2ª abraçagem, você já fez a primeira, você já sabe o que é que tem ali, você pode modificar a primeira que você fez, você faz, eita, o que é que eu posso melhorar aqui? Pô, você já fez a sua. Você botou um pouquinho mais do lúpulo tal, tirou um pouquinho do lúpulo, só para testar. Já fez a sua cerveja única no mundo. Ninguém mais vai tomar aquela cerveja, a não ser você e seus amigos. Então, você escolheu o seu lúpulo, certo? E colocou. Pode fazer dry hop ou não. Isso aí o uso do lúpulo ele é bem extenso. Né? Você bota no amargor, bota na outra etapa da fervura para aroma, e ainda você quiser mais aroma ainda, você coloca quando ele estiver na etapa da maturação, que é quando o mosto já está alcoólico lá, o líquido cervejeiro, a sua cerveja sem gás ainda, porque a levedura não transformou o álcool em gás, o açúcar em gás, o seu líquido ali, só faltando gás, você pode botar mais lúpulo. Nas IPAs normalmente você faz isso. Você pode colocar mais lúpulo e aí você tem muito mais aroma, né? Eu sempre faço com dry hop, sempre quando eu faço IPA, né? Eu sempre faço cerveja com dry hop. Então você escolhe o lúpulo, a quantidade e o momento que ele vai cair, que ele vai cair na sua cerveja, que você vai colocar na sua cerveja, certo? O outro ingrediente, a levedura. A levedura, ela confere alguns sabores também. Mas o que é importante você ter em mente? Que tem no estilo da sua cerveja, se você for fazer um ale, temos duas famílias de cerveja, né? As ale e as lager. As ale são de alta fermentação e as lager de baixa fermentação. Ou seja, as ale elas têm
uma levedura que trabalha numa temperatura mais alta e que trabalham mais acima do balde, né? Do balde fermentador, acima do mosto ali, na parte de cima. Então é importante que você escolha a levedura que seja propícia para aquele estilo, certo? Nas leveduras não tem muito mistério, porque você não tem tantas leveduras para cada família, certo? Normalmente você tem o S05 para Spale, né? E para Zeio, quer dizer. E aí, assim, ela serve para aquele estilo. Então, a levedura é a mesma coisa do malte, do lúpulo, e você vai testando. Agora, não pode errar de estilo. Você tem que pegar uma levedura que vá servir para aquele estilo. Porque a questão da temperatura é que a levedura que trabalha na temperatura alta, se ela for colocada para uma temperatura baixa, ela não vai trabalhar direito, certo? A levedura, ela só tem esse porém, que ela tem que seguir o estilo dela. Se for uma lager, tem que ser uma levedura de lager. Se for uma ale, tem que ser uma levedura de ale, certo? E o quarto ingrediente é a água. Para a gente, cervejeiro caseiro, a gente precisa só. Se você quiser, assim, tiver como melhorar a sua água com a inclusão de sais minerais, beleza. Mas para a gente que faz cerveja em casa, a água só precisa ser, ela não pode ser clorada. É a água que vem da rua e que passa por um filtro, ou a água que você compra um garrafão, botijão de 20 litros. Porque a quantidade de sais minerais daquela água, ela já deixa com um pH bom o suficiente para você fazer a receita que você quiser. Certo? Assim, só se preocupe em fazer com água potável, né? Com a água que você bebe em casa. Não pode ser água da geladeira, porque estava na geladeira ela pode contaminar. Ou você compra um botijão de 20 litros, certo? E faz a sua cerveja. Ou você pega a sua água filtrada de casa para você fazer a sua cerveja. Certo? Então, você pode e deve desenvolver a sua receita, ou até mesmo um estilo seu, se você quiser. Afinal, você tem isso em mãos. Isso é uma oportunidade que só você pode fazer, só o cervejeiro pode beber a cerveja que quiser. Essa é a graça de ser cervejeiro caseiro, certo? Essa é a diversão de ser um cervejeiro caseiro. É de você juntar um amigo, você fazer na cozinha da sua casa. Você não precisa de equipamentos mirabolantes, é panela normal, é balde fermentador, que é um balde alimentício. Ou seja, em outras aulas eu falo de equipamento, mas assim, não é uma coisa, não é uma coisa complicada demais. Você faz na cozinha da sua casa, você se diverte, faz as suas receitas, anota para lembrar do que gostou, do que não gostou, do que você fez. E é importante que você não pule etapas, vá com calma, estude. Primeiro de tudo, aprenda o processo cervejeiro. Aprenda a fazer uma cerveja. Antes de que você querer fazer a sua cerveja, você deve saber como fazer a sua cerveja. Antes de você querer ir atrás de uma receita, você deve saber como fazer uma cerveja na cozinha da sua casa. Né? Não é complicado, é fácil, é trabalhoso, mas é divertido. E traz aquela magia de ser cervejeiro caseiro, de se divertir, de fazer a cerveja que quiser, chamar um amigo, botar uma música. E até você pode fazer a sua cerveja provando outras que você vai fazer na próxima braçagem que você for fazer com algum amigo. Tá certo? Então, uma dica que eu dou se você é cervejeiro caseiro, está iniciando agora, primeira receita, pegue uma receita pronta e faça, certo? No método all grain, vá para o método mais complexo.
pode fazer nele. É melhor porque o equipamento você já vai ter. Até porque, vou abrir um parêntese aqui. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu comprei um kit que ele tinha um vídeo lá que ele vinha com uma panela só. E aí era com extrato de malte, eu não sabia. Depois que eu fui quebrando a cabeça para aprender como é que faz no All Grain. Aí eu tinha uma panela só. Eu tive que reutilizar aquela panela para para completar o meu equipamento, para fazer no método All Grain. Então, se você faz no método All Grain, você já tem o equipamento completo para você fazer a sua cerveja. Ou então, se você for fazer um equipamento menor, você depois tem que sair acoplando as coisas no seu equipamento que você já tem. Você tem que ir acrescentando coisas para você fazer no método All Grain. Depois que eu tenho certeza que quem faz cerveja, no final das contas, vai para esse método que é o mais complexo, né? Onde você tem mais oportunidade de fazer a cerveja que você quiser, certo? E voltando, aprenda o método, saiba como fazer cerveja caseira, prove cervejas, vá provando. Você já deve ser, se você é cervejeiro caseira, claro que você já conhece cerveja, eu não conheço ninguém que vai começar a aprender a fazer cerveja sem gostar de cerveja, sem conhecer um estilo a mais outro diferente. Até pode conhecer só lager, não, 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 não é anormal acontecer isso não, mas assim, normalmente o cara gosta de tomar cervejas diferentes, né? E procure saber dos estilos existentes, como eles evoluíram até hoje, para você entender o que você está usando na sua receita. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por chegar até aqui no final do vídeo e até a próxima aula.